Oi gente, tudo bem com vocês? Eu fiz um vídeo há um tempo atrás sobre entrar na faculdade ou fazer um curso técnico. Depois eu fiz um outro vídeo falando, por que eu escolhi engenharia civil, falando algumas coisas sobre como é o meu dia a dia na faculdade. E algumas pessoas começaram a me perguntar, tanto aqui no YouTube quanto nas redes sociais, e em grupos, que eu divulgava os vídeos, me perguntando, agora sim, querendo um norte, para saber como começar a estudar para o Enem, como começar a estudar para os vestibulares, porque, se você vai prestar vestibular esse ano, no meio do ano, no final do ano, você tem que começar a se preparar agora. Eu não ia fazer esse vídeo, não passava pela minha cabeça fazer, mas como eu vi que várias pessoas estavam perguntando e eu estava dando dicas já, então eu achei interessante fazer o vídeo, porque talvez às vezes falando fica melhor do que escrevendo, para você entender melhor como você deve se organizar para estudar. Então, se você quer realmente passar no vestibular, quer ter aí o melhor plano de estudos possível, continue assistindo a esse vídeo. Eu percebi com essas conversas que a maior dúvida das pessoas era sobre o que estudar primeiro e como estudar. O que estudar? Tudo. Como assim tudo? Tem tanta coisa? Você tem que estudar tudo desde o fundamental até o fim do ensino médio. É muita coisa mesmo. Mas como que você vai estudar isso? Porque se você começar a estudar hoje, você não vai terminar nem daqui a 10 anos. Porque faz o quê? O ensino fundamental são 8 anos, se não mudou agora, que eu acho que tem mais uma série, e ainda tem mais 3 anos no ensino médio que eles enfiam matéria na gente até a gente, gritar chega. Então é muita coisa mesmo, e no vestibular e no Enem caem coisas do fundamental também. Para quem já fez o Enem sabe que é um exame que não pega só o que você aprendeu no ensino médio. Ele aplica cidadania, política, então ele tenta te fazer uma pergunta prática envolvendo toda a teoria que você aprendeu no decorrer da sua construção estudantil e faz aquela pergunta que te arrebenta porque você não sabe a resposta. Então, o que você tem que aprender primeiro, antes de começar a estudar qualquer coisa? Aprender o estilo de construção dos vestibulares que você quer prestar. Se você decidir que você só vai fazer o Enem, porque o seu foco é entrar numa federal, é conseguir um ProUni, é conseguir um FIES, estude primeiramente a estrutura do Enem. Se você observar as perguntas do Enem, todas possuem a mesma estruturação, como no vestibular da FUVEST. Vestibular da FUVEST, para quem não sabe, é para passar na USP. USP, que é muito concorrida aqui em São Paulo. Se você quer muito passar na USP, seu sonho de vida, meu Deus do céu, fazer medicina na USP, direito na USP, sei lá o que na USP, estude o estilo de prova da USP. Eles mantêm sempre o mesmo estilo de prova. Eles não mudam. Um ano eles fazem de um jeito, outro ano eles fazem de outro. É sempre a mesma estruturação, o mesmo tipo de pergunta, o mesmo tipo de pegadinha, o mesmo tipo de formato de redação. É sempre o mesmo globo, a mesma estruturação. Então você tem que entender qual vestibular você quer fazer para aprender primeiro essa estruturação. Você não vai ficar, meu Deus do céu, o mês todo estudando a estruturação. Isso daí são coisas de 2, 3 dias para você entender qual é o time daquela prova, para você entender a jogada daquela prova, para você entender o que você precisa ter de macete para o estudo daquela prova. Os concursos públicos também são assim. Cada concurso público tem o seu escopo, tem a sua estrutura. Então, para você conseguir estudar a matéria para aquele concurso público, você tem que conhecer o concurso público da instituição que você está fazendo. Em segundo lugar, aí sim vem as matérias. Se você vai fazer a prova da FUVEST, você tem que ver todas as provas anteriores para você entender, Você já entendeu como é a estrutura. E agora você vai entender como é a disposição das matérias. Todo concurso público, todo vestibular, inclusive o Enem é daquele jeito, Mas eles têm um conteúdo programático. A USP até um tempo atrás, não sei se continua assim, acredito que sim. Eles têm no site, no lugar lá, uma lista de livros que caem no vestibular da FUVEST, no vestibular da Unicamp, no vestibular sei lá de onde. E tem ali um escopo de quais livros cairão naquele ano. Por exemplo, Vida Seca, Senhora, Primo Basílio. Então eles vão dar um norte para você, porque no ensino médio você lê muitos livros da literatura brasileira e alguns de literatura portuguesa. Então é bom ficar atento e olhar o edital. Eles têm um escopo do que cai, Porque existem inúmeras matérias e é o que acontece no concurso público. Você tem que direcionar o seu foco para aquilo, Se você vai fazer um concurso público para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, sei lá, você tem que estudar o conteúdo daquele edital específico, porque eles te dão algumas leis específicas que você precisa saber. Porque se você começar a ler a Constituição de trás para frente para trás, você não vai estudar o específico daquele concurso. É a mesma coisa ao vestibular. Então, entendam que o escopo de estudo é o mesmo para vestibular,
Enem e para concurso público. Então, se você aprender a estudar para um, você vai conseguir estudar para os três. O que não garante sua vaga em lugar nenhum, não é mesmo? Porque você aprender a estudar é diferente, você aprender é diferente, você fazer uma boa prova. Mas isso a gente vai trabalhando aqui no decorrer dos vídeos. Quando você já conhece a estrutura, já conhece o conteúdo, agora sim a gente vai estudar. Como que você faz para estudar? É a parte mais difícil que o pessoal mais chora. Não é tão difícil assim, é relativamente simples. Você foi aquela pessoa que se deu bem em português e história da primeira série até o terceiro ano do ensino médio. E matemática, química, física, biologia te derrubavam, te deixavam no chão, rastejando, feito um neo barata. O que você vai fazer? Você vai estudar português e história que você já é craque, ou você vai se dedicar às matérias que você é uma negação? Errado. Você vai se dedicar às matérias que você é uma negação. Por quê? Porque essas matérias, elas vão demandar uma grande parte da sua prova. E você vai ter que fazer, porque você, em nenhum vestibular, nem no Enem, nem concurso público, nada, você não pode zerar em nenhuma matéria, em nenhuma parte da sua prova. O Enem, né, que é o que quase todo mundo faz, se você está assistindo esse vídeo, deve ser porque você está se preparando para o Enem também. Ele tem, né, as partes de ciência da natureza, ciências humanas, ciências não sei do que lá, a parte de matemática, e você não pode zerar. Você não pode chegar lá e simplesmente não fazer nenhuma de matemática ou fazer tudo errado. Porque isso vai cair a sua nota tanto que você nem precisa ir no segundo dia, porque, sabe, você não fez nada, nem vai no segundo dia perder tempo. Então você tem que trabalhar as matérias que você é muito ruim. Eu não estou falando para você não estudar as matérias que você é bom. Você tem que fazer assim. Você viu lá, eu vou fazer o Enem. Então beleza, eu vou fazer o Enem. O Enem cai tudo, beleza. Então eu vou pegar coisas do ensino médio, que eu sei que geralmente cai no Enem. Você pega aquilo e vai estudar aquilo. Se você for fazer um cursinho, siga o escopo do cursinho, mas em casa, estude o que você realmente tem muita dificuldade. Vê algum amigo que conhece esse tipo de matéria e troca. Fala, você me ensina química, eu te ensino história. Sabe, faz essas trocas em grupos de estudo. Se você não gosta de grupos de estudo como eu, você gosta de estudar sozinho, faz o seu plano de estudo assim. Estuda primeiro aquela matéria que te atormenta, que você não sabe nada. E aí, quando der um tempo estudando essa matéria, você põe assim, vou estudar um mês de geografia, vou estudar um mês história, vou estudar um mês biologia. E as matérias que eu tenho mais facilidade, eu vou estudar mais perto e menos tempo, porque eu já sei, então eu vou estar só revisando, porque eu já sou bom em português, já sou bom em história. Então eu vou só revisar o que eu aprendi bem no ensino médio, aprendi bem no fundamental, porque daí eu consigo só dar aquela relembrada, e como eu já aprendi os outros, se me sobrar tempo, eu reviso também o que eu já aprendi de geografia, de biologia. Então é isso que vocês precisam entender, essa estruturação. Porque não adianta você abrir um caderno, um livro e começar a estudar, fazer resumo, fazer isso e aquilo, sem saber o rumo. Você tem que começar pelo mais simples. Conheça o exame que você vai fazer, conheça o que cai nele e comece pelas matérias que você não sabe, que você tem mais dificuldade. Porque as que você sabe, você já não vai zerar. Você só tem que revisar para você ir bem. É muito importante que você faça as coisas a fim de acertar, de conseguir o ponto e não só ali, chutar para ir embora. É muito importante que você faça com muita calma. E se você está assistindo esse vídeo, porque eu tenho certeza que você quer estudar da maneira correta. Coloque aqui nos comentários as dúvidas que vocês têm sobre estudos, sobre cursinhos, sobre o que fazer da vida, como estudar e tudo mais. Se aparecerem bastante dúvidas aqui nos comentários ou nos grupos no Facebook ou no próprio WhatsApp, tudo que eu ver que é útil, eu vou juntar e vou fazer um outro vídeo mais pra frente. Só que eu só vou fazer mesmo se eu ver que o pessoal tá com dúvidas, se o pessoal tá, querendo saber mais. Porque senão eu não vou fazer o vídeo, porque eu vou achar, sei lá, que esse vídeo aqui já foi o suficiente pra vocês e que os outros materiais que tem na internet também já ajudaram vocês nesses estudos. Aconselho vocês a assistirem videoaulas aqui no próprio YouTube. Não é no meu canal as videoaulas, porque eu não tô com essa pose toda pra dar videoaula pra ninguém. Mas eu já estudei bastante por videoaula. A videoaula, ela toma um tempo. Você vai pensar, nossa, eu vou assistir 3 questões do Enem em 20 minutos. Mas eu garanto pra você que é muito bom. Porque quando você assiste uma videoaula, você tá vendo ele explicar. Você pausa o vídeo, faz o exercício, por exemplo, de matemática, de geografia, faz o exercício num caderno, dá o play e ele responde e você vê se você acertou ou não. Se você errou, você já consegue na hora ver onde você errou e aprender. Porque é como se fosse um professor ao vivo ali pra você. E se você tiver alguma dúvida, sempre tem algum contato desse professor, né, na caixinha de mensagens. Então procura sempre canais que tenham realmente professores dando aula, ou pessoas que às vezes não são professores, mas que, né, já passaram em muitos vestibulares, muitos concursos e conseguem passar essa aula para vocês, porque tem pessoas que têm essa dinâmica.
Muito legal, super aconselho. Se você tiver uma verbinha, faça cursos online, tem o Descomplica, alguns outros. E se você puder mais ainda, faça cursinho. Mas se você não tiver nenhum desses tipos de recurso, estude em casa. Se você gostar de estudar sozinho como eu, isso vai te ajudar muito, porque as videoaulas no YouTube ajudam demais. Raciocínio lógico, eu aprendi muito com o YouTube, porque o meu raciocínio estava lento, que estava assim, meu Deus do céu, eu acho que eu estava muito enferrujada. Comecei a ver videoaulas no YouTube, vários, um atrás do outro, exercícios curtos, exercícios longos. Hoje eu consigo fazer aquele exercício, sabe? Pedro mora numa casa X, Roberto na casa Y, Jurema na casa M, quem mora na casa verde, sabe? Hoje eu consigo fazer esse tipo de exercício com muita agilidade por conta desses treinos que eu sempre fiz. Então, se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui embaixo, porque pode vir outro vídeo ajudando vocês, porque o pouquinho de experiência que eu tenho eu quero passar para vocês, ajudar vocês nessa formação e todos nós vamos conseguir alcançar nossos objetivos. Então, boa sorte a todos, bons estudos, beijo!